Bem, pessoal, bom dia a todos. Então, vamos começar nossa aulinha. Alguém ficou com alguma dúvida da aula passada que queira esclarecer? Alguma coisinha? Se forem surgindo dúvidas que seja sobre a aula passada, pessoal, vocês podem me parar a qualquer momento, tá? Professor, Mari, pode falar? bom dia. Então, Bom dia. é a questão do gráfico, a gente tem até uma atividade, inclusive, para a segunda, que Hum. tem vários gráficos nessa atividade, e aí me deu uma, sabe, porque não era só aquele gráfico que a gente tinha entendido na aula passada. Começa a Claro, perguntar, né? mas a gente vai ver gráfico agora. Lembra que eu falei para vocês que ia ficar muito pesado a gente ver gráfico no final, que eu deixei para hoje? Então, eu fiz só um esboço. Agora que a gente vai falar sobre o gráfico. Mari, fica tranquila. Para a segunda, Tá você já bom. vai estar afiada. É, o gráfico, pessoal, é o primeiro trauma bioquímico nosso, né? Mas ele é bem suave, na verdade, e ele tem relevância agora. Ah, Joyce, era você que estava com dúvida, amor? Não, eu apertei sem querer. Ah, tá bom então, não tem problema. Tá, então, Olha sem aqui. problema, sem problema. Vamos lá. Pessoal, vocês lembram que semana passada a gente falou sobre os inibidores? A gente tinha alguns tipos de inibidores enzimáticos. A gente tinha aquele tipo de inibição que era irreversível, que era quando o inibidor se unia à enzima de que forma? O que caracterizava uma inibição irreversível? União covalente. Ligação Muito. covalente. Uma ligação covalente, uma união covalente, uma ligação muito forte, tudo o que remeta a isso, eu tenho que pensar que não solta mais. Então, eu tenho tipos de inibidores que são irreversíveis. E a gente tinha tipos de inibidores que eram reversíveis. Qual que era a característica deles? União fraca. União E também tinha débil. os marcadores também. Tinha o quê, amor? Perdão? Marcador, que mudava o 3D dele. Porque eu tinha dois tipos de inibidores que eram. Ai, perdão. Reversíveis. Eu tinha os competitivos e eu tinha os não competitivos. Lembram disso? Que os competitivos eram aqueles que brigavam pelo sítio ativo, que eles ficavam competindo entre eles quem se unia ao sítio ativo. E eu tinha o não competitivo, que ele se unia a um sítio que não era o sítio ativo da enzima e terminava modificando o sítio ativo, que era um tipo de inibidor alostérico. Lembram disso? Então, qual que era a característica do inibidor competitivo? O que eu poderia fazer para reverter essa inibição competitiva? Aumentar o substrato? Aumentar o substrato do meio. Então, aumentando a concentração de substrato no meio, eu poderia reverter essa inibição competitiva. E o não competitivo, qual que era a característica? Não adiantava eu agregar substrato no meio. Eu não conseguia reverter essa inibição. Consequentemente, eu ia ter o quê? Menos produto por tempo. Concordam comigo? Então, essas eram as características desses inibidores. Bem, repassado isso, pessoal, a gente vai entrar num mérito agora chamado cinética enzimática, que é o estudo de como as enzimas se comportam, ok? E daí que surgem os gráficos. Eu vou estudar como essas enzimas se comportam. Existe um gráfico chamado de Michaelis e Menten. São dois autores, são dois autores que estudaram como se comportavam as enzimas. Para eu fazer esse estudo, eu preciso entender que esse gráfico ele representa a concentração de substrato, que é a constante de Michaelis, tá? Então, o Km, pessoal, significa concentração de substrato.
E aqui representa a velocidade que essa enzima catalisa as reações, que a gente vai chamar de Vmax, velocidade máxima. Então, o que eu vou representar aqui nesse gráfico? Quanto substrato eu preciso ter no meio, porque essa linha aqui é de concentração de substrato. Então, aqui eu tenho uma concentração, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Quanto mais para cá eu venho, mais substrato eu preciso. Quanto mais para cá eu tô, menos substrato eu preciso. Menos substrato para quê? Para que essa enzima atinja a velocidade máxima de reações químicas por minuto. O que seria esse ponto aqui, pessoal, que eu formo uma linha reta? O que significa aqui? Por que aqui eu estou no máximo? Por que eu não posso ir além disso? Saturação? Já saturou? Saturou. Saturou. Perfeito. Saturação para nós nada mais é do que todas as enzimas que eu tenho nesse meio celular, todas elas estão ocupadas. Eu estou com 100% da minha capacidade de produção funcional. Todas elas agora estão produzindo reações. Então, o que eu estou graficando aqui? Que com essa quantidade X de substrato, eu consigo chegar na velocidade máxima das minhas reações químicas nesse meio. Ok? Se, por exemplo, eu tivesse isso aqui, o que significa isso aqui no gráfico? Que com essa concentração de enzima aqui, eu consigo chegar na velocidade máxima também. Vamos pensar. Agregando mais substrato, eu consigo chegar na mesma velocidade máxima. Isso aqui tem qual característica? Competitiva. De inibidor competitivo. Então, eu tenho duas concentrações de substrato diferente e acabo chegando na mesma Vmax. O que significa isso? Que eu agreguei mais substrato aqui e consegui chegar na mesma Vmax do que a minha enzima normalmente chega. Isso significa que eu estou diante de um inibidor competitivo. Ok? Então, esse é um gráfico de inibição competitiva. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar diferente. Vamos imaginar que a gente tem... Aqui eu tenho o meu mesmo KM, aqui eu tenho a minha Vmax, e a gente tem... Ah, esse gráfico aqui é em forma de hipérbole, tá? Essa curva que faz chama-se hipérbole. Vamos imaginar que eu tenho esse tipo de gráfico aqui. Nesse tipo de gráfico aqui, eu consegui chegar na mesma Vmax que a minha linha superior? Eu tenho Não. menos velocidade. Eu não consigo chegar na mesma Vmax. Essa segunda linha representa o que para mim? Reações químicas em presença de um inibidor do tipo não competitivo. Por quê? Não adianta eu agregar mais substrato no meio. Eu nunca vou chegar na velocidade máxima que uma enzima sem inibidor. Então, essa linha representa a enzima funcionando sem um inibidor no meio, e essa linha representa com um inibidor do meio. Agora, batendo o olho no gráfico, eu já sei dizer que tipo de inibidor que é. Por quê? Se eu tenho duas concentrações de substrato diferente e chego na mesma velocidade máxima, significa que eu estou em presença de um inibidor do tipo competitivo, porque Competitivo. agregando mais substrato no meio, eu chego na mesma Vmax. Agora,
Se eu tenho dois tipos de velocidade máxima, significa que aqui eu estou impossibilitado de chegar nessa Vmax aqui. Então, o que que esse gráfico representa para mim? Que eu estou em presença de um inibidor não competitivo. Ok? Então, o que muda de uma linha para outra é a concentração de substrato em determinado tempo? Não só isso. Não só isso. Que aqui, nesse gráfico 1, o que está falando para nós? Que aumentando a concentração de substrato, eu logro chegar na mesma velocidade máxima, mesmo em presença de inibidor. Só que tem um preço para isso. Qual? Aumentar a concentração de substrato. Ok? Então, aumentando a concentração de substrato, eu logro chegar na velocidade máxima de reações por minuto. Por quê? Porque aqui eu estou em presença de um inibidor do tipo competitivo. Ele é reversível. Essa inibição é reversível. Diferente desse outro tipo de inibição, que não adianta eu agregar mais substrato no meio. Eu não vou chegar na Vmax. Porque o inibidor faz o quê? Ele não está disputando o sítio ativo, não tem competição. Ele modificou o sítio ativo. A enzima que está inibida por inibidor não competitivo não está fazendo reações químicas nesse momento. Então, eu nunca vou conseguir chegar na mesma Vmax de um outro meio onde todas as enzimas estão fazendo reações químicas. Entendem? A não Sim. competitiva, essa enzima está parada. Ela não está funcionante. Então, eu nunca vou conseguir chegar nessa linha aqui, mesmo que eu agregue substrato, porque o problema não é falta de substrato, é a modificação do sítio ativo. E é isso que o gráfico representa para nós. Ou seja, batendo o olho no gráfico, tem duas linhas de velocidade máxima, eu já sei que é um inibidor do tipo não competitivo. Agora, se em vez de duas velocidades eu tenho duas concentrações de substrato e eu chego na mesma velocidade, isso é um tipo de gráfico competitivo. Ok? Não se apavore com isso. Não é isso aqui que vão tomar de vocês. É outro tipo de gráfico. Esse aqui é a Podia ser hipérbole. esse. Hã? Ah, desculpa, meu áudio tá aberto. Eu falei, podia ser esse que a gente já sabe. Não, mas o outro vai ser ainda melhor. Espera aí que você vai gostar mais do outro. Ele vai parecer mais Não complicado. sabia que o áudio estava aberto, desculpa. Não tem problema, tá tranquilo, querida. Então, o que que acontece, pessoal? Essa velocidade máxima, na verdade, ela não é precisa. Ela não é um número exato. Ela é uma aproximação da metade da velocidade máxima que as enzimas conseguem chegar. Não importa. São conceitos de gente muito antiga que estudou essa cinética enzimática. Então, esse é o gráfico de Michaelis e Menten, que fez esse gráfico em forma de hipérbole. Burke, muitos anos depois, desenvolveu um novo gráfico, que é o gráfico lineal de Burke, aonde ele aplicou uma fórmula para deixar, em vez de formar hipérboles, formar linhas retas. Então, ele desenvolveu um cálculo matemático chamado cálculo da inversa para conseguir ser mais preciso em relação a esses números. Como que funciona o gráfico de Burke? Espera aí, que não é esse aqui que eu preciso agora. É esse aqui. Bem, o que que Burke fez? Ele aplicou uma fórmula matemática e ele fez uma inversão. Porque, na verdade, isso aqui. Espera aí, deixa eu fazer isso aqui antes. Senão eu vou fazer cagadinha. Isso aqui segue sendo o nosso KM. Isso aqui segue sendo a nossa Vmax. Ok? Se aqui fosse o nosso ponto zero,
Aqui começaria 1, 2, 3, 4, 5. E do zero para trás ficaria o quê? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Então, na verdade, vamos imaginar o seguinte: existe alguma probabilidade de eu ter uma concentração de substrato negativa? Eu posso ter zero substrato. Agora, menos um substrato é impossível, né? Então, isso aqui, sem uma fórmula matemática, não serve para nada, porque não existe uma concentração de substrato negativo. Se você fizer o cálculo, inclusive, na fórmula, e der concentração de substrato negativo, o que que você deve fazer? Né? Refazer o cálculo, porque deu errado. Não deu certo, porque não existe. O mínimo é zero. Então, como que é a fórmula? Muito simples. Para eu achar o km, é menos 1 sobre km. Para eu achar a Vmax, é 1 sobre Vmax. Meu Deus, olha isso aqui. Muito mais fácil que aqueles cálculos que nós fazíamos no segundo grau, né? Então, o que que eu tenho que fazer agora? Jogar esses números na fórmula. E é isso que a cátedra vai cobrar de vocês. Então, aqui é positiva. Então, aqui é 1, 2, perfeito. O que que, batendo o olho aqui nesse gráfico, o que que vocês já conseguem identificar? Nada, né? Nada, né, professor? Meu Deus, o que que eu vou Que identificar está disso aqui? partindo de números negativos. Está partindo de números negativos. Perfeito. Por quê? E é Porque competitivo, Muito bem, doutora Beatriz. Por que que você chegou nessa conclusão? porque os cremes são diferentes, a concentração de E a substrato Vmax é o quê? igual. É o mesmo conceito de antes. Eu tenho concentrações de substrato diferentes chegando na mesma velocidade máxima. Não é o mesmo conceito que a gente viu aqui nesse gráfico? Concentrações de substrato diferentes que chegam numa mesma Vmax? Então, culmina no mesmo raciocínio. Agregando mais substrato, eu reverto a inibição. Eu chego na mesma velocidade máxima que uma enzima sem inibidor. Porque o que que ele está o que que ele tá comparando aqui? Qual concentração de substrato eu preciso para a enzima saturar, para chegar na velocidade máxima dela? Tanto. Agora, se eu tiver em presença de um inibidor competitivo, quanto mais de substrato eu preciso colocar para que essa enzima chegue no mesmo resultado? É isso que está sendo buscado aqui, é esse cálculo, certo? Então, o que que vocês vão ter que fazer? Bem, na prova vai aparecer isso aqui para vocês. O que que vocês vão ter que fazer? Jogar isso aqui na fórmula. Então, vocês vão pegar esse número aqui, que é a minha concentração de substrato, e eu vou aplicar a fórmula. Km é igual a menos 1 sobre menos 2. Que eu peguei o número daqui e botei na posição do km, certo? Então, agora, eu corto esses tracinhos aqui, os negativos, e coloco que km é igual a 0,5. Ok? Vou pegar a outra concentração de substrato e vou fazer a mesma coisa. Km é igual a menos 1 sobre a concentração de substrato que eu quero, menos 4. Km é igual, corto, 0,25. Qual desses números aqui é maior? Qual é mais substrato? O 0,5. O 0,5. Aqui eu tenho o dobro de substrato do que esse para chegar na mesma Vmax. Então, qual que é o co-inibidor? Esse aqui. Porque eu precisei do dobro de substrato do que a enzima normal para chegar na mesma velocidade máxima. Então, essa aqui é a linha sem inibidor. Ou seja, sem colocar na fórmula, a gente não conseguiria saber. Provavelmente a gente ia errar ainda, né? Por causa do número. Então, eu preciso jogar na fórmula. Vocês podem levar a calculadora para fazer isso aqui. Ah, professor, mas é um cálculo ridículo. Façam e refaçam, porque se vocês errar isso aqui, a questão está errada. Pode Ok? repetir como faz a fórmula? Claro. A Deixa eu te fórmula. perguntar uma coisa Hum, antes. pode falar.
pelo fato dele estar com um número negativo maior, que seria -4, isso já não quer dizer que ele é sem inibidor? Não dá para calcular assim de cabeça? Agora que você já sabe, sim. Só que igual você vai precisar desse número aqui, porque ele pode estar na questão. O resultado pode estar na questão. E o resultado que vai estar lá vai ser o com a fórmula aplicada. Você vai ter que calcular. Entendeu? Então, é importante que você saiba a fórmula. A fórmula é simples. -1 sobre km. O que que você vai fazer? Aqui no km, você vai colocar um número que você quer descobrir. A concentração de substrato que você quer descobrir. Então, tu vai pegar o -1 e vai colocar o número que está aqui na linha, que é o -2. Então, tu vai substituir. O km passa para cá, né? O km passa para cá, você corta, corta, vai te dar o 0,5. km é igual a 0,5. Aí tu vai pegar o outro número que você quer descobrir e vai substituir pelo km. Então, vai ficar -1 sobre o -4. Igual Professor, não a... entendi de onde que vem esse -1. O -1 é da fórmula. É da fórmula. Ele é Ah, tá. pré-fixado. Ele foi desenvolvido assim, tá? O Burke lá que criou colocou que a fórmula era -1 sobre km, ok? Daí que ele veio. Então, dessa fórmula que vocês vão calcular. Da mesma fórmula, vocês vão calcular a Vmax. Tem que fazer o cálculo da Vmax também. Então, vocês vão pegar aqui, por exemplo, aqui é o 2, né? Então, vocês vão pegar 1 sobre 2. Vmax é igual a 0,5. O que que eles podem fazer na prova? Meu Deus, tem gente esperando aqui. O que que eles podem fazer na prova, pessoal? Eles podem pegar dois gráficos, fazer, por exemplo, tem umas questões ali que eu vou subir hoje no quiz para vocês treinarem. Eles pegam dois gráficos sobre GMP cíclico, sobre AMP cíclico e falam que o gráfico 1 necessita menos substrato do que o gráfico 2 para chegar na velocidade máxima. Aí tu vai ter que calcular os dois e ver qual que é o que precisa de menos substrato para chegar na Vmax. Entenderam? Dessa forma que pode aparecer questões. Eu vou colocar algumas lá para vocês treinarem hoje. Simplesmente batendo o olho, eu quero que vocês percebam que ao ter duas concentrações de substrato que chegam na mesma Vmax, eu estou falando de um inibidor do tipo competitivo, é reversível. Eu reverto agregando substrato. Não seria a mesma coisa se a gente tivesse um gráfico dessa maneira. Esse gráfico aqui não deu. Percebem aqui a diferença? Aqui eu tenho o quê? Uma concentração de substrato, que pode ser aqui um -8, por exemplo. Não importa, pode ser -2 também. O número não importa, vocês vão jogar qualquer número na fórmula. Só que o que que isso me representa? Que eu tenho duas velocidades máximas diferentes. Porque aqui o inibidor não está competindo pelo sítio ativo, é um inibidor do tipo não competitivo. Ele modificou o meu sítio ativo e está impedindo a união enzima-substrato. Então, essa enzima que está inibida não está gerando produto. Consequentemente, eu não chego na mesma Vmax. Perceberam? Sim. Germana, querida, pode falar. Tá, olha só, você alcança a velocidade máxima quando você chega no ponto de saturação, certo? Perfeito, perfeito. Como que eu sei o ponto de saturação desse gráfico? Como que eu sei o ponto de saturação desse gráfico? Na verdade, É. assim, ó, isso aqui não é uma coisa precisa. Esse cálculo aqui, ele busca a metade da velocidade máxima das enzimas. Por quê? É um valor aproximado. Aproximado, tá? O que esse gráfico tenta representar é que, com determinada quantidade de substrato, enzima X se satura. Qual enzima? Depende de cada enzima.
Porque não é a mesma coisa eu estar falando de uma enzima plasmática do sangue, de eu estar falando de uma enzima gástrica, de eu estar falando de uma enzima intestinal. Cada uma tem o seu pico de saturação. Então, eu não estou falando em geral de todas. Isso é um estudo que tem que ser feito de acordo com a enzima que eu quero estudar. Então, não existe uma saturação padrão. Eu vou ter que ver isso caso a caso. Mas isso, pessoal, é extremamente laboratorial bioquímico. Não tem relevância nenhuma para a medicina isso aqui. Então, o que vocês têm que levar para... Pode falar, Germana, querida. Não, só ia te agradecer. Imagina, o que eu quero que vocês levem daqui para vocês? Porque isso aqui... Peraí que eu não estou conseguindo ver o nome. Eu acho que é Joana, o teu nome? É que está com dúvida? Sim, sim. Pode falar, querida, que teu nome é enorme. Sumiu aqui o Joana. Não, eu ia perguntar exatamente a mesma coisa da menina. No caso, eu ia perguntar, tipo, se a saturação seria quando chegasse no zero, no eixo Y, tá vendo? Quando chegar no zero. É isso que eu ia perguntar. Não é quando chega no zero. É porque isso aqui é meio abstrato, porque justamente eu preciso fazer um estudo de enzima para enzima. E outra coisa importante, pessoal, que vocês precisam lembrar, é que isso aqui não serve para enzima alostérica. A enzima alostérica tem um gráfico diferente, porque vocês lembram que uma das características dela é que elas eram cooperativas entre si? Então, o gráfico delas é bem diferente. Se a gente fosse representar graficamente, ela começa um pouquinho mais lenta e ela dá um pico, porque quando elas começam a cooperar entre si, que eu começo a gerar substrato para as outras subunidades, fica muito mais rápido. Então, essa cinética aqui é das enzimas simples, ok? Mas não se apeguem a isso aqui, pessoal. Isso aqui não tem relevância. O que vai ser importante de gráfico para vocês na matéria? Quando vocês forem fazer ERA 1, vai ter uma, no máximo duas questões de gráfico. Nunca mais vocês vão precisar saber disso aqui na vida. Somente na prova de ERA 1. Então, eu não quero que vocês fiquem gastando muita TP com isso aqui, porque não tem muita relevância para nós. É importante, eu quero que vocês saibam tudo da ERA 1, mas não se apeguem muito a isso, porque não tem muita relevância. Vocês vão ver que tem muitos outros conteúdos mais interessantes para a matéria do que esse aqui, ok? Então, aqui, o que nós teríamos que fazer aqui? Jogar isso aqui na fórmula. Eu já sei que é um gráfico não competitivo, certo? É um tipo de inibidor não competitivo. Eu vou jogar o Km. Alguém calcula aí para mim, por favor? 1/8, que eu nem sei de cabeça quanto que dá isso. 0,125. 125. Sem calculadora, nós já ia bater cabeça aqui na prova, e pode aparecer o número assim tranquilamente. Então, vocês podem levar a calculadora na ERA 1, tá? Não pode usar o celular, eles não deixam. Germana, querida, você tem dúvida? Ou ficou com uma mão levantada? Não, tá tudo certo. Tá bom, querido. Então, Eu tenho uma dúvida. pode falar. No gráfico anterior, eu não entendi de onde saiu o 4 do segundo cálculo. Aqui, ó, da segunda concentração de substrato, porque eu tenho essa linha, que é a minha linha com inibidor, e eu tenho essa linha, que é a minha linha sem inibidor. Daqui que saiu 4. Ah, tá. Entendi Entendeu? agora. Beleza. Tem pergunta no chat também, que na última Ah, vez vou pediu ver pra aqui, vou ver. Perfeito, muito obrigado. Larinha, por favor, professor, nesse caso, sendo a Vmax, a gente consegue analisar o produto, tendo a Vmax, a gente consegue analisar o produto final, certo? O que eles querem saber? A Vmax, tipo de inibidor e produto final. O que eles vão cobrar de vocês são os cálculos. Pessoal, vocês vão ter que saber formular os cálculos. Por quê? Nesse caso aqui, eu tenho só uma concentração de substrato porque é um inibidor não competitivo. Só que eu tenho duas Vmax. Então, o que eu preciso fazer aqui? Colocar na fórmula. 1/2, que vai me dar 0,5, e 1/4, que vai me dar 0,25. Aqui,
Como que funciona? Esse 0,5 aqui é maior que o 0,25, ou seja, ele chegou na Vmax antes, porque aqui é velocidade e não concentração. Então, qual que é a minha linha com inibidor? A de cima, que é mais lenta, porque aqui eu estou falando de velocidade. Então, esse aqui fica com inibidor e esse aqui fica sem inibidor. Essa aqui seria a minha linha sem inibidor, essa aqui seria a minha linha com inibidor. Qual que é o macete para vocês nunca se confundirem no gráfico? Qual que é a linha que tem o inibidor? A linha do inibidor está sempre em cima, independente do tipo de inibidor. Olha como a bioquímica facilita a nossa vida. Tudo é simples. Mentira, só isso que é simples, o resto tudo é complicado. Então, esse é um macetezinho porque o que pode aparecer na prova para vocês? Por exemplo, agora não mais porque é choice. O que acontecia na minha época que as provas eram abertas? Ah, peraí, deixa eu pegar o preto aqui. O que acontecia na minha época que as provas eram abertas? Eu tinha somente isso aqui. Sem número, sem nada. E era para eu sinalizar tudo que eu pudesse. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que botar que aqui era o KM, que aqui era a Vmax, que aqui era a concentração de substrato, que aqui era a linha com inibidor, que aqui era a linha sem inibidor. Só isso que eu precisava fazer. Eu precisava identificar o que era cada coisa. Então, eu quero que vocês saibam isso também. Entende? Basicamente, na prova, o que vai ser cobrado de vocês vai ser a fórmula. Eles vão dar os números e vocês ou vão ter que comparar um gráfico com outro, dizendo qual que usa mais substrato ou qual que tem mais velocidade, ou eles vão pedir diretamente os números da fórmula para vocês. Ok? Isso que vocês precisam saber do gráfico. Vicky, pode falar. Deixa eu ver se eu entendi da parte competitiva. Por exemplo, o resultado da velocidade máxima deu 0,05 e 0,25. Ok. No caso, o que é 0,5 é com inibidor, porque ele precisou de mais substratos para alcançar a mesma velocidade média do sem substrato, é por isso? Não, do sem substrato não, do com menos substrato. Sem inibidor. Entendeu? Isso. Exatamente. Ah. O gráfico está mostrando exatamente isso, Vicky, que com o dobro do substrato que a enzima normalmente funciona, eu consigo chegar na Vmax mesmo em presença de um inibidor, do tipo competitivo, ok? Isso é um padrão, tipo assim, sempre quando nesses dois cálculos, quem tiver o maior valor sempre vai ser representado com inibidor? Perfeito. Se for competitivo, sim. Se for competitivo, sim. Porque no não competitivo, eu não agrego mais substrato. Por quê? Não é reversível. Então, eu não consigo. Entende? Aí nesse, sem inibidor, a lógica seria quem está mais para cima, ou não competitiva, quem está mais para cima é com inibidor e embaixo é sem inibidor. No outro gráfico, Não. já que os dois têm a mesma velocidade média. Não. Olha só. A linha de cima vai ser sempre a com inibidor. Sim. E Sempre embaixo sem inibidor. E Nesse embaixo caso, sem nesse inibidor. segundo, porque eles têm a Nos mesma dois velocidade gráficos. média no cálculo. Eles não têm a mesma velocidade. É velocidade máxima, tá? Não é velocidade Máxima, média. isso. Máxima. Eles não têm a mesma velocidade máxima. Esse aqui tem 0,5 e esse aqui tem 0,25. Não é a mesma. Só que como eu estou falando de velocidade, qual que é mais veloz? Qual que chegou na velocidade mais alta? Esse aqui. Porque o gráfico aqui... Porque essa linha aqui não é de concentração, ela é de velocidade. Então, qual que é mais veloz? Esse aqui. Então, ele que é o sem inibidor. Esse aqui acaba sendo mais lento. Entenderam? Por isso que o de cima termina sendo sempre o com inibidor. Perfeito, obrigada, entendi.
Perfeito. Celão, exatamente. A linha de cima seria porque eles usam a mesma quantidade de substrato, porém em velocidades diferentes. No caso, o que precisa de mais velocidade é mais lento é o que está inibido. Perfeito, Luiz Felipe. Perfeito. Exatamente. Exatamente. Professor, eu não Pode falar. consegui entender por que que a linha de cima no gráfico aparenta ter uma velocidade máxima maior do que a de baixo, sendo que a de cima é com o inibidor. Perfeito, amor. Porque, na verdade, o gráfico foi feito a partir de uma fórmula, que é essa fórmula de Burke. Ele se chama fórmula da inversa, justamente por isso, que quando você olha para ele, aparenta que o que está com o inibidor é a outra linha, da mesma forma que aqui, que aparenta que esse aqui acaba sendo mais lento, mas na verdade não é. Ele é o que precisa de menos concentração de substrato. Pela fórmula que desenvolveu Burke, aparenta ser. Por isso que sem a fórmula, você não pode afirmar nada. Você precisa colocar na fórmula para daí você ter uma conclusão de qual que é o mais rápido, qual que precisa de menos substrato, qual que precisa de mais substrato. Entendi. É que a linha Entendeu? superior da velocidade máxima é composta pelos números positivos, né? Por isso que é meio Por isso, controverso isso. exatamente, exatamente. Só que o que que você precisa lembrar? Que a linha horizontal, eu estou tratando de concentração de substrato. E que a linha vertical, eu estou falando de velocidade. Então, eu estou usando medidas diferentes. Ok? Então, a mais rápida aqui é o que chegou no maior número. Ela é mais veloz. Então, eles podem perguntar para a gente na prova tanto a velocidade máxima quanto a concentração de substrato, qual necessitou mais e qual necessitou menos. Perfeito. Por isso que vocês têm que saber as duas fórmulas, tanto a da Vmax quanto a da concentração de substrato, porque vocês não sabem como é que vai vir na prova. Pode vir ou com uma ou com as duas, entende? Uhum. E no inibidor não competitivo, eu vou ter só uma conta que vai ser para calcular a concentração de substrato, porque eles saem do mesmo ponto, do não Depende, competitivo. amor. Pode ser que eles te perguntem as duas coisas na questão. Pode ser que eles te perguntem as duas coisas. Mas como Não, vocês tudo vão bem, saber? mas o cálculo, eu digo, no não competitivo, eu vou ter que fazer só um cálculo de km, que é a concentração de substrato, porque eles partem no mesmo ponto. E no competitivo, eu teria que fazer dois cálculos, porque eles partem em pontos diferentes, né? Tipo, -4 e -2. E no Na competitivo, verdade, Bru, tu vai ter que fazer 3 cálculos nas duas. Porque aqui eu tenho concentrações de substrato diferente. Preciso achar as duas, os dois valores. E preciso achar uma Vmax. Preciso saber qual que é o valor da Vmax comum entre esses dois. Então, são 3 cálculos. Aqui eu tenho uma concentração de substrato e duas Vmax. Então, são 3 cálculos também. Eu sempre preciso jogar tudo na fórmula. ótimo, obrigada. De nada. Tá, prof, Pode falar. na que não é competitiva, eu vi que o Luiz Felipe escreveu ali, eu entendi bem, né, que ele escreveu, seria porque elas usam a mesma quantidade de substrato, porém tem duas velocidades diferentes, que caracteriza que ela é não competitiva. E Perfeito. aí diz que precisa de, no caso aqui precisa de mais velocidade, ela é mais lenta, porque ela está sendo inibida. Mas eu não entendi essa questão, por que que ela é mais lenta se ela tem mais substrato? Mas ela não tem mais Eu não substrato. entendi essa parte. Ela tem a mesma concentração de substrato. O substrato não mudou. O que mudou é a velocidade. Porque vamos imaginar que nós. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Vamos imaginar que a gente está fazendo esse estudo com as enzimas. Então, a gente pegou um grupo de enzimas e colocou no meio. Isso aqui é tudo in vitro, tá, pessoal? Não é em vivo. Eu faço em laboratório. Imaginem o seguinte, pessoal. Eu tenho essas enzimas aqui funcionantes no meu meio de cultura aqui. Todas elas estão funcionando, 100%, ok? Aqui do lado, eu coloco a mesma quantidade do mesmo tipo de enzima. Imaginem que eu tenho a mesma quantidade. Só que nesse meio aqui, eu agrego um tipo de inibidor não competitivo que se une ao sítio alostérico e modifica algumas enzimas.
Isso aqui está me dando 100% dos produtos, porque eu tenho a união enzima-substrato, todas elas me dão um produto, chega a um ponto que elas se saturam. Todas elas estão funcionando, estão me dando 10 produtos por minuto, ok? Eu agrego a mesma concentração de substrato aqui. Eu consigo gerar os mesmos produtos? A mesma quantidade de produto por minuto? Não, porque eu tenho algumas enzimas que estão inibidas. Adianta eu botar mais substrato nesse meio? Eu consigo reverter? Não, porque eu não tenho um problema de competição, é não competitivo. Então, o que vai ocorrer aqui? Esse resultado aqui, final, não vai gerar menos produtos por minuto? O que significa isso? São mais lentas as reações químicas, porque eu tenho algumas que eu não consigo desinibir. Eu preciso esperar esse inibidor sair para que elas voltem a ter atividade. Então, se eu for ver em relação à velocidade de reações químicas, qual que é mais rápida? Essa aqui, que é a sem inibidor. Me gera mais produtos por minuto. Essa aqui vai me gerar menos. Por quê? Porque eu tenho algumas que estão inibidas. Ok? Agora eu entendi. Ficou claro? Perfeito. Porque a gente tem que imaginar esse meio aqui. Agora, nesse gráfico aqui, se a gente fosse fazer essa mesma coisa, vamos tentar representar aqui para ficar bem claro para todo mundo, porque isso aqui é meio abstrato, mas isso aqui não vai ter muita relevância para nós, pessoal, mas é importante que vocês entendam aqui do que a gente está falando. Eu vou fazer o mesmo tipo de estudo. Eu tenho aqui um grupo de enzimas sem inibidor, e eu tenho um outro meio com o mesmo número de enzimas. Aqui todas estão ocupadas. Aqui eu tenho a mesma concentração de substrato. Porém, nesse meio aqui, eu agrego um inibidor do tipo competitivo. Qual que é o problema dele? Ele é semelhante ao meu substrato. Agora, essas aqui não estão fazendo mais reações por minuto? Estão, porque essas aqui estão ocupadas, algumas delas estão ocupadas com o inibidor. Só que qual que é a característica aqui? Se eu agrego muito mais substrato natural do que o inibidor, a probabilidade de que essa enzima se una ao substrato natural acaba sendo maior. Então, chega a um ponto que eu agrego tanto substrato natural que eu reverto. Eu consigo chegar na mesma Vmax. É o que esse gráfico tá buscando. Quanto substrato eu preciso agregar nesse meio para reverter essa inibição, para chegar na mesma Vmax? Entenderam? Então aqui eu vou agregando substrato. Quando chega aqui, opa, cheguei na mesma velocidade máxima que eu tinha sem inibidor. Essa é a concentração de substrato necessária para reverter a inibição. Entenderam? Todo mundo? Perfeito. O que é o mais importante? Mari, tem dúvida? Não, era só um comentário que antes eu havia comentado sobre o gráfico, né, nas Uhum. atividades que eles Isso. colocaram, e é justo isso, realmente, que quem perguntou como perguntaria, as perguntas estão, tipo, como calcularia os parâmetros cinéticos, qual seria o valor da velocidade máxima, qual seria o valor do KM, Do né? KM, é exato. Qual seria, e dos dois tracinhos, quais Hum. seriam com o inibidor e o sem inibidor, para identificar, né? Perfeito, perfeito. Então, tá vendo, pessoal? Se vocês baterem o olho aqui e identificarem que quando eu tenho duas concentrações de substrato com a mesma Vmax, eu tenho um inibidor do tipo competitivo, perfeito. Bati o olho, tenho uma concentração de substrato com duas Vmax, não competitivo. Bateu o olho, já tem que saber, ok? E aí, outra coisa que vocês têm que saber, a fórmula que é extremamente simples. Menos 1 sobre Km, 1 sobre Vmax. Sabendo colocar na fórmula, vocês resolvem as questões de bioquímica de gráfico, ok? Eu vou colocar um quiz lá para a gente treinar depois. Respirem fundo agora. Dissolvam aí os gráficos. Eu literalmente respirei fundo na hora que você falou. Eu sei. Digerimos os gráficos, ok. Pessoal,
Agora eu vou falar de um tema de suma importância para vocês na era 1. Competitivo, 2 fórmulas de KM e uma fórmula de Max. Não competitivo, uma fórmula de KM. Perfeito, Samir, obrigado. A gente vai falar, pessoal, de proteína G. Professor, é realmente importante esse tema? Eu vou tentar deixar claro a relevância desse tema. Esse tema aqui, não é que ele é importante, ele é excluente de aprovação. Se você não souber, você simplesmente não aprova era 1. Ficou claro assim? A relevância desse tema? Na base do terrorismo. Na base do terrorismo, mas é assim. Ó, eu vou dar um exemplo vivo para vocês. Natasha, minha esposa. Ela recursou bioquímica. Para vocês verem como é que é a vida, né? Mas eu não dava aula ainda. Aí no outro ano eu dei uma força para ela, ela passou. O que aconteceu? Ela foi recursar bioquímica. E aí na era 1, ela foi lá, rendeu, recursante. Rendeu, chegou em casa e falou, nossa, amor, fui super bem. Isso. Só errei uma. Falei, qual? Proteína G. Eu falei, esquece. Vai refazer a prova. Ela falou, imagina, eu errei só essa. Eu falei, reprovou. Chamaram ela para fazer oral, ela foi lá no oral, foi bem, enrolaram, e falaram para ela assim, ó, pois é, mas você errou isso aqui de proteína G, que é extremamente relevante, então a gente vai pedir para você fazer a ERA novamente. Exemplo dentro de casa. Por isso que eu estou dando tanta ênfase, tá? É realmente importante para eles. Vocês têm que saber isso aqui. É uma cobrança deles, porque vai ser uma das principais coisas que vocês vão usar nas vias médicas depois. Por quê? Está associado com adrenalina, serotonina, nora, são os receptores dessas moléculas. Então, é muito importante para eles. Vocês vão ver que não tem segredo nenhum. É simples. Vamos lá. A proteína G, pessoal, ela é um receptor de membrana da célula. Ela fica na membrana plasmática. Ele também pode ser chamado de receptor metabolotrópico. Eu vou colocar aqui porque o nome é difícil. Metabolotrópico. Ou também chamado 7-TMS. O 7-TMS é curioso. A configuração da proteína desse receptor, dessa proteína G, ela faz mais ou menos isso aqui na membrana plasmática. Ela passa 7 vezes pela membrana. Então, ela é chamada de 7-transmembrana, por isso 7-TMS. Se falarem receptor do tipo 7-TMS, vocês já sabem que estou falando de proteína G. Ok? Ou receptores metabolotrópicos? Também. Então, ele é um receptor de membrana celular. Fica ali na membrana citoplasmática da célula. E ele tem 3 subunidades acopladas a ele. São elas beta, gama e alfa. Então, a conformação da proteína G é o quê? Uma proteína transmembrana associada a 3 subunidades, beta, gama e alfa. Até aqui vamos bem? Essa subunidade alfa, pessoal, ela fica unida a uma guanina de fosfato, um GDP. O que é isso? É um nucleótido de guanina com 2 grupos fosfatos unidos a ele. Se a gente fosse desenhar esse GDP, é assim, ó, guanina com 2 fosfatos. Ok? Se fosse uma guanina trifosfato, seria assim, isso aqui seria um GTP. Então, isso aqui é o estado basal dela, o estado dela parado. Como que eu ativo isso? Para eu ativar esse receptor, eu preciso do primeiro mensageiro da via, que é o ligando, a molécula que ativa esse receptor, que pode ser adrenalina, serotonina, nora, depende do tecido. Então, a primeira coisa que tem que ocorrer é chegar o ligando, que a gente chama de primeiro mensageiro da via. Esse ligando chega aqui, se une a essa proteína e ela começa a sofrer uma mudança conformacional, como se ela se mexesse. Essa mudança conformacional que ela sofre
faz com que a subunidade alfa solte esse GDP no meio e agarre uma molécula de GTP, uma guanina trifosfato. Quando ela faz isso, ela se solta do complexo beta-gama. Ela fica solta. Ok? Ela fica solta. A gente fala que beta e gama são repressores de alfa. Por quê? Enquanto o alfa está ali, ele fica paradinho. Quando chega o ligando, que ele troca esse GDP pelo GTP, ele solta esse GDP no meio e agarra o GTP. Aí ele consegue se soltar desse complexo. Ah, detalhe importante. Esqueci de falar uma coisa super importante. A gente tem 3 tipos de proteína G. A GQ, que aí é chamada de GQ, né? GI e GS. Esses 3 tipos. A gente está falando agora da GQ, mas aqui o princípio é tudo igual, tá? Então, a gente vai chamar isso aqui de alfa-Q. O que acontece? Essa subunidade alfa ativada, ela vai buscar uma proteína de membrana que tem ação enzimática chamada fosfolipasa C beta. Tem que saber que é beta? Tem que, porque existe uma gama também. Quem tem dúvida, pode falar. Professor, quando chega ligando Uhum. ali na membrana, ela vai converter GDP em GTP? Não, amor. O ligando se une à proteína G. Essa proteína G sofre um câmbio conformacional que faz com que a subunidade alfa solte o GDP que ela estava unida e agarre um GTP que está passando aqui no meio celular. Ela agarra esse GTP e isso faz com que ela se solte desse complexo repressor. Então, ela fica solta a partir do momento que ela solta o GDP com o GTP. Solta o GDP e agarra o GTP. O que o ligando faz? O ligando faz a proteína G sofrer esse câmbio conformacional, que é o sinal para a subunidade alfa soltar esse GDP e agarrar o GTP. Ok? Sim, obrigado. Imagina. Essa subunidade alfa agora vai vir aqui na fosfolipasa C-beta e vai ativar ela. Ela segue unida ao GTP aqui, né? Então, ela vai ativar essa fosfolipasa C-beta, que é uma enzima de membrana. É uma enzima. A enzima precisa do quê? Do substrato dela, né? Como a gente está aqui na membrana plasmática, vocês lembram que a membrana é uma bicamada fosfolipídica aqui? Lembram, né? Então, o que essa fosfolipasa C-beta faz? Pega um desses fosfolípidos, que é um PIP2, ou um inositol de fosfato, ela vai pegar esse PIP2 como substrato, vai catalisar uma reação química que vai gerar 2 produtos: diacilglicerol e inositol 3-fosfato, IP3. Repassando então, chegou ligando, a proteína G sofreu um câmbio conformacional. A subunidade alfa, vi que não se apavora ainda, vi que é cedo. A subunidade alfa solta o GDP e agarra o GTP. Nisso, ela se solta desse complexo repressor e ativa a fosfolipasa C-beta. O que a fosfolipasa C faz? Agarra um PIP2 como substrato, que é um fosfolípido, e gera 2 produtos, DAG e IP3. O ligando conecta a proteína G, a subunidade capta o fosfato no meio celular. Ó, Vicky, aqui essa frasezinha tem só uma coisinha errada. Ela não agarra mais um fósforo e converte o GDP em GTP. Ela solta aquele GDP e agarra um GTP pronto. Ela não fosforila esse GDP, ok? Então, com essa fosfolipasa C ativa, eu cataliso uma reação química que me dá como produto DAG e IP3. Vamos bem até aqui? Esse IP3 se direciona lá ao retículo endoplasmático liso e promove uma abertura dos canais de cálcio. Eu tiro o cálcio do retículo endoplasmático liso e começo a jogar para o meu citoplasma celular.
aumenta a concentração de cálcio no meu citoplasma. Esse cálcio se une a uma molécula chamada calmodulina. Vanessinha? Dúvidas? Não te escuto, amor. Não tá saindo teu som. Vê se o teu microfone... Oi. O sistema cálcio-calmodulina é no músculo liso, não? Não só no músculo liso. Ele é amplamente distribuído. Não só ali, tá? Eu tenho em diversos setores. Até no meu sistema nervoso central a gente tem. Vani, por algum motivo eu não tô te ouvindo. Oi? Histologia mentiu. Não, tem também, mas no sistema nervoso eu também tenho, em outros tecidos, vocês vão ver que é amplamente distribuído. Vani, por algum motivo eu não te escuto. Repito, Julinha, repito também. A calmodulina já estava no meio, tá? Ela já estava aqui no meio, ela só vai se ativar por esse aumento de cálcio. Então, vamos lá, pessoal. Chegou ligando. A proteína G sofreu essa mudança conformacional, fez com que a subunidade alfa largasse o GDP e agarrasse o GTP. A subunidade alfa se solta, então, desse complexo repressor e ativa a fosfolipasa C. Uma vez que ela se ativa, ela precisa do substrato. Então, ela pega o PIP2 como substrato e vai catalisar uma reação química onde gera dois produtos: diacilglicerol e inositol 3-fosfato, DAG-IP3, ok? O PIP2 chama-se inositol difosfato. Esse IP3 vem até o retículo endoplasmático liso e promove a abertura dos canais de cálcio. Professor, socorro, meu microfone está com problemas. Você pode explicar novamente, por favor? Eu peguei a parte inicial do receptor, que tem 3 subunidades, e que são 3 tipos. Depois eu não entendi mais nada. Eu vou repetir mais vezes, Vani. E são 3 enzimas que elas começam da mesma forma. Então, vai entrar por osmose isso. Isso aí é um tema muito importante, a gente vai falar muito disso aqui até que fique claro para todos. Não se preocupem. Então, uma vez que eu aumentei o meu IP3, ele vai até o retículo endoplasmático liso, abre os canais de cálcio. Se eu estou tirando o cálcio do meu retículo endoplasmático para o citoplasma, eu estou aumentando a minha concentração de cálcio citoplasmático. Esse cálcio se une a uma molécula citoplasmática chamada calmodulina, que já estava ali no citoplasma, pré-feita, ok? 4 moléculas de cálcio mais uma calmodulina, eu formo um complexo chamado cálcio-calmodulina. O que esse complexo cálcio-calmodulina faz? Vocês lembram das nossas proteinquinasas? O que as proteinquinasas faziam? Fosforilam. Fosforilam. Perfeito. Era isso que eu queria ouvir. Vocês podem sempre falar isso sem medo. Se tiver o nome quinasa, é porque ela fosforila. Então, as proteinquinasas são enzimas que fosforilam. Se a gente fosse desenhar uma quinasa, ela tem mais ou menos essa conformação, pessoal. Ela é composta por 2 partes reguladoras e 2 partes catalíticas. Quando eu estou desse jeito aqui, a quinasa não fosforila nada. Por quê? Porque as partes reguladoras estão impedindo as partes catalíticas de funcionarem. Então, ela é uma proteinquinasa o quê? Inativa, nesse caso aqui. Ela não tem ação catalítica. O que o complexo cálcio-calmodulina faz? Rompe essa união das partes reguladoras com as catalíticas. Então, a pK fica dessa forma, livre, somente a parte catalítica. Agora, ela é capaz de fosforilar, ela está na sua forma ativa. Entenderam? Então, o que o complexo cálcio-calmodulina faz? Ativa proteinquinasas. Como essas quinasas são dependentes de cálcio, porque eu preciso que aumente o cálcio
para ativar o complexo cálcio-calmodulina, para que aí sim ela se ative. Eu vou chamar proteína quinasa C. Proteína quinasas dependentes de cálcio, PKC.